Deus santo, Deus maravilhoso, Senhor de glória, de maravilhas e de bênçãos. Nós te agradecemos, Pai, pela vida do irmão Goni nesta manhã, Pai, que com disposição está aqui na tua casa para nos trazer mais um pouquinho dos teus ensinamentos, Pai, ao qual tu deixastes para toda a humanidade. Pai querido, saca ele da tua aljava, Senhor, como flecha aos nossos corações, Pai amado. Derrama da tua graça, unção, sabedoria, cada dia sobre a vida dele, sobre a vida da sua família. Cuida, protege e guarda, meu Pai querido. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Dia abençoado que Deus nos preparou hoje, dia de frios. E isso me remete muito ao pensamento de o que nos afastará do amor de Cristo. Será a espada? Será a morte? Será o porvir? Será a potestade? Será as alturas? Será a profundidade? E verdadeiramente estamos hoje aqui reunidos nesse, posso dizer, seleto grupo que Jesus separou para esta manhã. Amém? Renato, estamos juntos, meu irmão. Começamos hoje, domingo, a lição de número 2, que fala do novo nascimento. Matéria muito importante para cada um de nós estarmos aqui sendo todos os dias embasado verdadeiramente na caminhada cristã. Bem no início vemos às vezes as pessoas aprofundadas, bem no seu começo espiritual, aprofundados em Apocalipse, em saber as coisas do porvir. Outros já embrenham-se no Velho Testamento, mas a caminhada cristã verdadeiramente ela começa no Evangelho de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. No domingo passado, numa reabertura ali na barragem, tive a oportunidade de ministrar a lição de número 1, que já tem o próprio tema inicial na capa da sua revista, e o Verbo se fez carne. E ele pauta aqui, o autor, Jesus sobre o olhar, sobre a ótica, a visão do apóstolo do amor. João, ele vai pautar todos os seus escritos em cima do ministério de Jesus, no tripé do ministério de Jesus, que está em Marcos, falando sobre que Jesus veio para ensinar, pregar e curar. O ensino minucioso da palavra, a pregação vindo dos céus para a igreja e a ação concreta do Espírito Santo na vida do homem, recebendo a cura, o milagre, o prodígio, os sinais na sua vida. Se os irmãos observarem aqui, vou usar esse meu tempo bem pausadamente, mas se os irmãos perceberem aqui à frente, acho que o irmão Leonardo, ele extrapolou na quantidade de água. O Jorginho me disse agora há pouco que todos me conhecem por consumir bastante água, porque falo bastante. Mas, na verdade, é proposital. No dia lá na barragem, utilizamos quase parecido como esse exemplo, falando da natureza divina de Jesus. Mas agora, em João 1, vemos o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quero utilizar esse exemplo aqui hoje como a figura de Jesus. Uma dessas taças aqui, ele tem um sabor diferenciado. Naquele dia utilizamos o sal. E todos os irmãos puderam concluir, os de fundo e de frente, que era água. Olhavam e diziam, é água, é tudo igual. Quando olhamos uns aos outros nesta noite, ou andando pela cidade, pelas ruas, nós olhamos para as pessoas e dizemos, somos todos iguais. Mas vemos que verdadeiramente,
Fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Então, há uma diferença dentro de nós, a presença do Espírito Santo. Só que nós não conseguimos olhar e dizer, este tem o Espírito Santo, ou esse ele é mais espiritual que o outro, ou esse é menos espiritual que o outro, a menos que experimentemos ele, provemos ele. Todos os dias somos provados por Deus. Não é o que eu falo que sou espiritual que mostra que verdadeiramente eu sou espiritual, mas a minha mudança, a minha transformação de contínuo mostra para os outros, não de uma forma só por um breve momento, início da caminhada ou já cansado dessa caminhada, mas olhamos e vemos que somos todos iguais, mas algo nos difere. Nesse contexto, aqui está Jesus. Se provarmos ele, e olhamos, e toda a nossa apostila dessa lição fala de água e Espírito. A simbologia de sermos inundados pelo Espírito Santo, como entrando dentro da água. Águas que não nos dão nos artelhos, água que nos dão nos joelhos, água que nos dão nos lombos, e água que quando nós nos entregamos de completo a Ele, sem ressalva, perdendo a noção de profundidade, Ele nos envolve. Então, na mesma simbologia, aqui está a pessoa de Jesus. Mas agora, João 1 diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, sabemos verdadeiramente que Jesus tem a natureza divina, espiritual, do céu. Como um sopro, não o vemos, não conseguimos distinguir, mas passamos através dele, sem perceber. Mas agora, há um sabor diferenciado aqui da terra, natural, a sua natureza natural, humana, 100% homem e 100% Deus. Não vou pedir aqui para nenhum irmão vir aqui à frente, mas se provar vai sentir um gosto diferente, que todas as outras duas são diferentes. Sabor de água, mas esse tem um sabor diferenciado, provando que ao olho humano nós olhamos e vemos, é tudo igual. Mas você conhece o seu irmão, você conhece a sua irmã, você conhece o seu pastor, você conhece os seus colegas de ministério, e vemos que temos diferença, sim, entre nós. Habitando o Espírito Santo, tem que haver a diferença. Convidaria vocês brevemente, cuidando sempre do meu tempo, na página de número 4, que estava lá, na primeira parte dessa aula, o autor ele nos descreve em João o Senhor como um verbo divino. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Vou fazer a menção e leitura do versículo 1 ao 6, que diz, Êxodo 3, 1 ao 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui. E disse o Senhor, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou. E o Verbo se fez carne, e o Verbo se manifestou. Eu sou, ser, eu sou, tu és, nós somos, vós sois, eles são, é verbo, eu sou. E ele vai mais adiante, numa linha do tempo, e diz, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para o Senhor. O Verbo
falando com o homem, trazendo sempre a lembrança de 2 períodos atrás dessas mesmas lições, na outra apostila, que falava da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vemos a pessoa de Deus falando com o homem, eu sou o Verbo. Mas vai mais adiante em Gênesis capítulo de número 1, o autor também ele faz menção, dando o entendimento de que antes de que todas as coisas existissem, antes de que tudo isso existisse, antes que você existisse, nós existíssemos, ele já era Deus. Gênesis capítulo de número 1, vemos a pessoa de Jesus, a pessoa do próprio Deus e a pessoa do Espírito Santo nos céus, dizendo a partir do versículo de número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, disse Deus, Verbo, haja luz, e houve luz. A ação do Verbo divino, construindo tudo isso que nós conhecemos como planeta. E logo a seguir, lá na frente, nós vemos a Santíssima Trindade, os 3 reunidos na construção do homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Preste atenção, imagem e semelhança, e não está relacionado com o seu visual, está relacionado com o que existe dentro de você, que você não vê. Está relacionado com o seu caráter, com a integridade, com os princípios, coisas que nós não tocamos, mas nós sabemos que quem tem, tem. Quem mostra que é. Quem é filho, é filho. Vou dar um salto um pouquinho mais longe aqui. Irmãos, aqui está a natureza... Ele fica preocupado. Aqui está a natureza do indivíduo, do ser humano. Todos nós, indivíduos, cada um. Aqui está o homem sem a presença do Espírito Santo. E como você identifica isso? Estamos na terra, somos matéria, somos, na verdade, espírito que habita num corpo e que possui uma alma. Somos espírito, habitamos num corpo e temos alma. Mas o homem não está completo neste mundo se não existir o pecado. As coisas deste mundo que identificam quem é verdadeiramente de Cristo, do Senhor, aquele que se diz crente, aquele que diz salvo, aquele que se diz remido, aquele que se diz na própria canção do Renato cantada aqui, vai para a cruz, mas ele não quer se modificar, se transformar, ele não quer se converter. Vem o pecado e mancha a imagem do homem com a mentira, com o engano, com o pecado da cobiça, e vai manchando o homem à medida em que vamos sendo contaminados com as coisas desse mundo. Aqui é uma diferenciação entre quem serve e quem não serve a Deus. Quem serve não se contamina, quem serve não tem mancha, não tem mácula, mas há uma diferenciação. O texto que nós lemos fala que no princípio Deus criou todas as coisas, o Verbo falando e as coisas acontecendo. Em João 1 fala que o Verbo se fez carne. Agora temos a divindade, natureza divina, no meio da humanidade em forma humana. Está falando sim do seu nascimento, sim, virginal, físico, nascimento. Nasceu como pessoa, 100% homem, mas não esqueça, ele não tinha uma porcentagem divina, ele era 100% homem e 100% Deus. Eu sou 100% homem, mas o meu percentual de divino cursa
pelo tempo que eu me debruço na palavra de Deus, o tempo que eu convivo com as pessoas que têm o mesmo pensamento, lembrando-se, todo aquele que é nascido da carne se inclina para as coisas da carne, aquele que é nascido do Espírito afasta-se das coisas da carne e agora se inclina para as coisas do Espírito. Aqui está Jesus, natureza divina e espiritual. Aqui está o pecado da humanidade, achando, quando levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Coma, você tem fome, beba, você tem sede, vá ao lugar mais alto e jogue-se de lá, porque as Escrituras dizem que se você se jogar de lá, Deus enviará anjos para que você não sofra nenhum dano. Te darei tudo o que puder nessa terra para que você se dobre aos meus pés, encurve-se e me adore. Não tentará o Senhor teu Deus. O pecado tentou contra Jesus, mas não conseguiu. Agora o pecado tentou contra a humanidade, sem Jesus, sem a modificação, sem a transformação, sem estar envolto pelo Espírito Santo, sem conhecer a Deus, sem entregar-se ao Senhor, e o pecado mancha a humanidade. Vamos para a lição de hoje, que está no na lição de número 2, o novo nascimento. Vemos o autor falando de uma conversação entre um homem chamado Nicodemos. Quero atalhar aqui para tornar mais dinâmica a nossa aula. Mas vemos a conversação entre um homem conhecedor da lei. Note que só apenas conhecer a lei não nos diferencia de nada, apenas sabemos alguma coisa a mais. Mas o que implica essa lei em nossa vida, em que faz com que venhamos a ser direcionados por ela ou pela ação do Espírito Santo, é isso que faz a diferença na igreja. É isso que faz toda a diferença. Olha o texto dizendo aqui, na introdução, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Regeneração, a ação de gerar-se de novo, porém agora de uma outra maneira, por uma outra condição que não é humana, mas uma condição divina, espiritual, e isso cursa na nossa fé, cursa no nosso arrependimento e a nossa entrega a Deus. Mas entendo, Deus é soberano, Deus tem o controle, Deus nos direciona, mas Ele não tira de mim nem de você a liberdade, o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Você tem a porta aberta, você tem a presença de Deus, você tem as Escrituras, você tem o ensino, mas você pode ou inclinar-se sobre tudo isso e aceitar e mudar a sua vida, não no exterior. Isso aqui é o exterior, ó. Isso é o exterior. Tem pinta de crente, tem jeito de cristão, carrega até Bíblia embaixo do braço, mas a diferença é, eu leio e entendo essas Escrituras, e eu leio e entendo essas Escrituras, e o que é mais importante, eu tenho praticado essas Escrituras. Note que o nosso andar na caminhada da vida tem altos e baixos e diferenciações, mas verdadeiramente na presença de Deus, há a possibilidade da mudança, da transformação, tanto moral, espiritual, de pensamentos, de ideias. A regeneração, com base nesse diálogo que Jesus tem com Nicodemos, conhecedor da lei, entendido entre os fariseus, entre os maiorais da lei, conheciam a palavra de Deus, como muitas vezes você leu e entendeu, mas você não deu continuidade. O texto fala do reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Jesus, quando morre
Nicodemos estava lá, juntamente com José de Arimateia, colocando Jesus dentro do templo. Agora Jesus vivo. Nicodemos não vai até Jesus como um ato de curiosidade ou apenas para inquirir Jesus, perguntar para Jesus se verdadeiramente ele é o que ele diz que é. Mas Jesus nunca respondeu a essa pergunta: você é o Filho de Deus? E ele respondia: tu o dizes. Ou seja, tu deves me conhecer, tu deves saber quem eu sou. Se você é um dos meus, se você pratica a lei, o ensino, a palavra, obediência ao mandamento, você é um dos meus. Vemos esse diálogo então aqui de Nicodemos, um dos maiorais da lei, sendo um dos chefes maiorais dos fariseus. Todos nós sabemos que os fariseus verdadeiramente eram falsos cristãos, falsos espirituais, mas nem todo falso espiritual, ele é hipócrita. O autor nos leva sempre a entender isso, que Nicodemos não vai até a Jesus simplesmente para espizinhar ou para questioná-lo, mas vai como muitas vezes você foi atrás para conhecer quem é Deus, quem é Jesus, para que algo preenchesse a sua vida. Reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus. O versículo indica, versículo de número 2, indica que Nicodemos percebeu, entendeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, ao ponto dele não chamá-lo pelo nome, mas ele, na nomenclatura, diz: você é mestre, você é rabi. E ele usa essa expressão de rabi pelo entendimento da época, que todo aquele que era mestre, todo aquele que era chamado enviado do Senhor, mensageiro do Senhor, ele apenas não proferia palavras, apenas não dizia isso, aquilo, faça-se, aconteça, mas ele sempre era precedido ao seu falar, a sua ação, ele era precedido de sinais, de prodígios e maravilhas. João, ele declara os maiores pela quantidade dos sinais e milagres que Jesus fez. E ele avisa, nem tudo o que o mestre fez pôde ser declarado nas Escrituras. E Nicodemos vai atrás desse Jesus, do mestre, e pergunta e ouve da boca de Jesus a respeito da vida nova, do novo nascimento. E ele se mostra verdadeiramente, não como fingido, dissimulado, mas ele nota que há um novo palavreado, um novo falar. Posso eu ser agora velho e retornar para o ventre da minha mãe para que esse nascimento aconteça novamente? E Jesus disse bem claramente para ele: você precisa nascer da água e do Espírito Santo, fazendo a essa alusão que a natureza do pastor, agora inundada pela presença do Espírito Santo, transformou o indivíduo diferenciado dos outros demais com o mesmo indivíduo que agora senta-se nesse banco, aprecia a palavra, alimenta-se do ensino, alimenta-se do estudo, e mesmo que isso contrarie o teu pensamento, te traga dúvidas, você não deixa isso de lado, muito pelo contrário. O Espírito Santo, ele começa a te impulsionar a querer mais saber do Senhor. Diz Oséias: prossigamos em conhecer ao Senhor. Nicodemos, ele está fazendo isso. Esse interesse decorre de um reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres de Jesus, realizados por Jesus, que demonstram que o nosso Senhor era mais do que
um simples mestre. Se o pecado veio ao mundo por um homem, a salvação veio ao mundo por um homem. Mas esse não é um homem qualquer, esse é o homem, o enviado, o Messias, o Rabi. Ele é Deus na sua vida, no que você está precisando. É o ensino, é o conhecimento, então é teu mestre. Precisa de uma nova vida, então ele é teu salvador. Você precisa de alguém que você possa estar adorando, precisa estar se curvando, reconhecendo a sua incapacidade. Você precisa de alguém, você precisa de um rei, então ele é rei e senhor da sua vida. Você precisa do aconchego, o abraço do Espírito Santo, então agora você precisa de um pai. Você não precisa de alguém que te pague as tuas contas, as tuas dívidas. Não, você não precisa de um Jeová Rafá, você não precisa de um Jeová Jiré, você precisa de um pai que cuide de você. Então esse Deus, ele vai se materializando na vida do homem, e o homem vai entendendo o que está acontecendo. A regeneração em base de um diálogo, apenas de uma conversa, onde alguém perguntou: quem é este? Como me chamam aí fora? Uns dizem que o senhor é profeta. Disse que o senhor é reencarnação. Mas e você diz quem é? Ele diz: você é o Filho de Deus. E quem te revelou isso? Foi o homem? Foi a leitura que tu procurou? Os livros que tu procurou? E o próprio autor ele enfatiza em algumas conversações que, se você buscar a biografia de Jesus, você verá muitas biografias, e muitas dessas biografias podem não te aproximar da verdade, mas podem te afastar da verdade. Aqui está a verdade. Aqui está a resposta. Aqui está a solução. Perceba a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, destacaremos a importância extraordinária dessa obra na vida do pecador. Fica o pensamento para você, isso não está nem no script. O homem é pecador porque peca, ou peca porque é pecador? O homem é pecador porque ele peca, ou ele peca porque a sua natureza contaminada o faz ser pecador? Aqui está o Espírito Santo, moldando a nossa vida, transformando o nosso viver diário. Página 3, versículo 3, tópico 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Veja lá no versículo de número 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A estrutura humana não compreende a essência de Deus. Aquele que é espiritual, nascido do Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito. É isso que o Espírito Santo faz dentro do homem. Ele subjuga a carne, controla o homem no seu caráter, na sua ação, na sua reação humana, no seu pensamento, nos seus conceitos pré-formalizados desse mundo. Aprendi com meu pai assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, meu tatatá fazia assim. E o Espírito Santo vem e suplanta a natureza humana e ergue dentro de ti uma natureza espiritual. Assim como esse Jesus que conviveu e viveu na história, cuidando do homem, tratando do homem, ensinando o homem, direcionando o homem, apacentando o homem, o ministério de Jesus, a riqueza em um homem só,
com o poder de um Deus dentro dele. E todos nós entendam que nessa transformação, nessa ação do Espírito Santo, somos mudados diariamente, expostos à presença do Espírito Santo, mas lembrando sempre que ele não tirou de nenhum de nós o livre-arbítrio. Você pode fazer escolhas, e essas escolhas vão te direcionando. A afirmação de Jesus sobre esse conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito, a necessidade de ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo homem, não com as nossas capacidades humanas, mas a necessária exposição da presença do Espírito Santo, a necessária ação do Espírito Santo, o controle do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, e vamos fazer a leitura desse mesmo texto, João 3, versículo 3, 5 e 6. João 3, 5 e 6. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade e na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu novamente: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é matéria. O reino de Deus não é natural. O reino de Deus não é palpável. O reino de Deus não é material. O reino de Deus é espiritual. Pergunto para você nessa manhã: com quantos pecados posso eu entrar no reino dos céus? Quantos? Imaginemos que pequemos apenas uma vez ao dia. O mês tem 30 dias. Se pecamos uma vez por dia, temos 30 pecados. Se pecamos no ano, em 12 meses, 30 vezes 12. Se você tem 40 anos de vida hoje, quantos pecados, se foram permitidos apenas um para você, quantos pecados você teria hoje com 40 anos? A conta só aumenta, a dívida só aumenta, mas o texto que nós ouvimos Jesus falar para Nicodemos é: você não poderá ter nenhum pecado, nada que desabone você. Mas e como? Então é necessário verdadeiramente voltar? Não, mas você não volta por esse caminho natural, você volta por esse caminho espiritual. E somente pode ser feito esse caminho espiritual na ação do Espírito Santo de Deus, na ação da Palavra de Deus e na ação do próprio Deus. Lembrando que no Gênesis 1:1 vemos a criação do mundo, Deus Criador. Vemos no mesmo Gênesis 1, no versículo 3, e o Espírito pairava sobre as águas. Então nós temos Deus Criador, a pessoa de Deus Criador. Nós temos a pessoa do Espírito Santo, que não criou, mas ele pairava em Gênesis 1:3 pelas águas. Mas nós vemos também em Gênesis, já no Jardim do Éden, Deus chamando a serpente para uma conversa e dizendo logo depois que o pecado já estava instalado no homem. Porque a ordem de não comer o fruto do jardim não foi dado para Eva, foi dada para o homem, Adão. E Adão, quando contestado por Deus, ele diz: normal isso, né? Natural isso? Foi a culpa da mulher que tu me deu. Transferir a sua responsabilidade. Nós não podemos transferir a responsabilidade quando agora estamos frente a frente ao teu autor e consumador da fé,
ao teu Criador. Deus criou no início, o Espírito Santo ali está no controle, ele está no teu direcionamento, pairando sobre as águas, mas a pessoa de Jesus agora, o Salvador, os três agindo a tempo e fora de tempo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A ação de Deus não ficou no Velho Testamento, ele age no presente e no futuro, juntamente com o Espírito Santo no passado, no presente e no futuro. E vemos agora que frente à natureza pecaminosa, com pecados, com mancha e máculas, vemos também a mesma pessoa de Jesus, natural, humana, porque ele é natural. Presta atenção, deixa eu apenas exemplificar para você. A natureza de Jesus, em João 4,6, diz que ele estava cansado, como muitas vezes eu e você nos cansamos. Mateus 21,18 diz que ele teve fome, necessidade. João 11,33 disse que ele agitou-se, comoveu-se de íntima compaixão, ficou preocupado. 11,35 de João diz que o próprio Jesus chorou. João 4,7 diz que ele teve sede. Lucas 22,44 disse que ele, Jesus, estava angustiado. João 13,21 diz que ele estava aflito e inquieto. João 2,17 disse que ele indignou-se, estava em indignação. E Mateus 26,38, apenas esses para alencar e dar o exemplo da sua natureza humana, um verbo que se fez carne, habitou entre nós, não teve por usurpação, como muitos dizemos, né? É fácil para ti, irmão, tu tá aí em cima falando e a tua posição parece de destaque, como se nada acontecesse, mas da mesma forma, olhando daqui para lá e de lá para cá, é o que eu vejo. Nada, eu não posso diferenciá-lo pelo que vocês têm, mas eu posso ver a diferenciação do que você é, do que eu sou. Há uma diferenciação. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele vai recebendo todos aqueles, Jesus recebeu a todos aqueles que o Pai enviou, e a Bíblia diz que nenhum desses foi lançado de largo, deixado de lado. Não, esse não tem solução. Todos temos solução, mas passa pelo livre-arbítrio. A natureza de Jesus não era apenas natural, 100% humana, mas era uma natureza divina. Mateus 14:25 diz que ele, Jesus, andou sobre as águas. Se você viu alguém nessa semana andando sobre as águas, pode relatar. Marcos 4,39 diz que o próprio Jesus, pela sua voz, pela sua boca, repreende o vento e acalma o mar. E o texto bíblico diz que veio a bonança, a calmaria, a tranquilidade. Lucas 8,27 diz que ele, Jesus, liberou um homem, deu a liberdade para um homem que estava possesso de demônios. Que é Nazareno? Viestes a nos perturbar? Lançado no abismo dentro de porcos. João 4,50 fala da cura do filho de um oficial do rei. E note que essa cura do oficial do rei não foi presencial, foi à distância. Pode voltar lá, ele já está curado. Essa é a natureza divina. A natureza humana de nada tem valia para nós nesse tempo. Enfrentar a Satanás, os inimigos, os seus enviados na força do braço é derrota na certa, mas é no poder da palavra, é no ensino guardado. As tuas palavras, Senhor, guardei na tábua do meu coração, para não ser como um homem qualquer, pecando contra ti. João 5,8 diz que Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Marcos 6 e Mateus 15, vemos a primeira
e a segunda, multiplicação de pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos. João 2,9, por último, fala do milagre da transformação do vinho, da água em vinho, quando na verdade o milagre se refere a Jesus salvar o casamento. O milagre salvou o casamento que estava decretado pelo período, pelas leis da época, pela tradição. Faltou vinho, então esse casamento não durará por muito tempo. Jesus estava no momento exato, no momento certo. E mesmo contestando a sua mãe, a mãe diz: façam tudo que ele disser. Não disse faça tudo com que ele mandar você fazer, pegue isso, pegue aquilo, não. Pela sua voz, pelo verbo, vai lá, enche as talhas. Se fosse esse homem qualquer, estaria sucumbindo, passando vergonha. Mas como se fala de uma natureza divina, e se fala de uma natureza humana, que mostra para mim e para você que ele esteve nessa terra e verdadeiramente não teve como usurpação ser igual a Deus, ele relegou, deixou de lado toda a sua glória para viver como um de nós, para mostrar para cada um de nós que verdadeiramente é possível viver nessa terra, talvez não sem pecados, mas menos pecados, mais próximos, como diz Paulo, de um homem, varão perfeito. E só conseguimos isso pelo poder da palavra de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus. Ande um pouquinho mais para frente comigo aqui, meu irmão, ó. Na página 14, que fala do novo nascimento, a obra da regeneração, o que acontece necessariamente na nossa vida. O texto bíblico diz: o novo nascimento, a palavra regeneração, tem origem num termo grego, a palingenesia. Palin e Gênesis. Gênesis você já sabe, origem de tudo. Mas nesse contexto aqui, na tradução original, é um novo nascimento, ou uma nova vida para este indivíduo. A conversa era entre Nicodemos e Jesus, 2 mestres na lei, mas um mestre na lei, humanamente falando, rende-se ao verdadeiro mestre que trouxe uma novidade de vida, trouxe não um novo evangelho, uma nova lei, mas Jesus veio e aperfeiçoou essa lei, cumpriu essa lei, não quebrou decretos, não quebrou leis alguma, mas ele deu o exemplo que é necessário entendermos que podemos todos os dias, fazendo as nossas escolhas, fazermos as escolhas corretas, segundo a orientação, a vida prática do exemplo maior da vida cristã, que foi Jesus. Sem erro, sem engano, sem desvio, sem mentira, mas se fez pecado, dando o exemplo da humanidade de um atributo que até então era somente dele. Atributos que são incomunicáveis: onisciência, o único que sabe de todas as coisas; onipotência, o único que tem todo o poder. Não engane-se você, o diabo, ele é astuto, como uma serpente, ele é poderoso, mas estamos falando daquele que é o todo-poderoso. Anula todas as ciladas, anula todas as contendas, anula todas as armadilhas pelo poder da sua voz, e não somente por isso, por uma vida prática e verdadeira. Por isso que ele insiste com Nicodemos: verdadeiramente, em verdade, é necessário que você nasça de novo, mas nasça não dessa forma natural, porque verdadeiramente não tem como voltar atrás,
mas espiritualmente um novo homem se levanta, uma nova estrutura se levanta. Palingenesia, um novo homem, um novo nascimento, literalmente, volta a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, doutrina da salvação. A nova criatura, o arrepender-se, a fé estabelecida e deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo, não são critérios à parte. Ele é todo o conjunto da obra. Não apenas você lê a palavra de Deus e não obedece. Tenho Bíblia, mas não leio. Tenho Bíblia, leio, mas não entendo. E o pior, tenho Bíblia, leio, compreendo, entendo, sei o que está escrito, mas não obedeço. Então nos torna, aí sim, homens incompletos. Parte Deus. Por isso que a nossa espiritualidade, quando começa logo ao amanhecer, é quase que 100%. As nossas orações, o relógio de oração, saímos fortalecidos, cheio do amor de Deus, cheio da consciência de que Deus ouviu o nosso clamor, cheio do entendimento que Ele está conosco, mas à medida que vamos caminhando, dia após dia, hora após hora, nós vemos a nossa espiritualidade esvaindo-se em nossos dedos, ao ponto de que muitas vezes chegamos a ser quase que 100% carnais, atitudes carnais, pensamentos carnais, ideias carnais, mesmo tendo o conhecimento da palavra de Deus. Quero frisar o que diz aqui, dentro da página 14. A expressão novo nascimento, ela está vinculada, está associada, ligada a uma doutrina bíblica, a um ensino bíblico da regeneração, da novidade de vida, de uma nova vida, de um novo ser. Disse, referindo-se a uma mudança realizada pela graça. O interesse é de Deus, desde o princípio. Falar com o homem, relacionar-se com o homem, mas o homem virou as costas para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não quebra princípios. Aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Enquanto você estiver nesse mundo, ainda há uma chance de você retornar para esse caminho. E quando você retorna, você encontra Ele ali, aguardando você, vendo você passar por dificuldades. Essa regeneração é uma mudança que é realizada pela graça. O termo favor imerecido. O que merecíamos todos nós era a condenação eterna. O que merecíamos todos nós é o afastamento de Deus. A morte, pior que a morte material, natural, física, é a morte espiritual. Estar delegado ou relegado a viver nessa terra sem uma direção, sem um rumo, sem um objetivo, sem um alvo. E muitos de nós, todos nós, já levantamos um dia sem conhecer a Cristo, perguntando: para que eu vim a esse mundo? Qual é o meu objetivo nessa terra? Para que eu nasci? Por que eu nasci? Pela graça de Deus, você está vivo. Pela presença de Deus, você triunfa. Quando o pecador possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter agora, pela graça, pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, pela ação da palavra de Deus em sua vida, não apenas ler, como lemos uma receita qualquer e buscamos os tópicos principais, separamos aquilo que era mais necessário. Todo o contexto bíblico, ele é necessário. Romanos 8, 26. E sabemos, porque conhecemos, porque experimentamos, porque já provamos e sabemos que todas as coisas, não as melhores coisas, não os melhores momentos,
as maiores coisas, não, e sabemos que todas as coisas cooperam, colaboram, corroboram para o bem. Que bem é esse? Não é o bem natural, não é o bem material, não é o carro, não é o status na empresa, não é a posição. Este bem é um bem espiritual. O salmista já diz: que darei eu ao meu Senhor por todos os seus benefícios? E nenhum dos benefícios que ele cita no texto bíblico fala da riqueza real, do palácio, dos servos, do exército, da população, das iguarias. Nada do que ele se refere, que darei eu ao meu Senhor por todos os seus benefícios, não passa pelas coisas dessa terra, não passa pelo natural, ele passa pelo espiritual. A sua mudança de caráter, ao pedido de arrependimento, quando um rei jamais, mesmo errado, um rei jamais volta atrás na sua decisão, possa estar errado ou não, mas ele é o rei. Mas a natureza espiritual habitando na vida do homem nos faz, e nós percebemos, fazer coisas que para esse mundo é loucura, mas para nós é palavras de vida eterna, nos conduzem cada dia mais próximos à presença de Deus. Subtópico de número 3, a necessidade da regeneração do pecador. É necessário que venhamos todos a nascer de novo. Não existe, verdadeiramente, não existe uma conversão imediata. Mudei, já não sou mais o mesmo, já mudei de pensamento, já mudei de ideias, já não tenho a mesma visão. Não, isso é gradativamente. Assim é o milagre. Você não vê Jesus na história dizendo para o homem leproso em Lucas 5: o que você quer? Ser curado. Eu sei que tu podes, e se quiseres, pode me curar. A resposta de Jesus é: quero, seja curado. E a Bíblia não diz que ele ficou um período para que venha se reconstituir novamente da lepra. A Bíblia diz que quando Jesus verbalizou o milagre, ele disse: eu quero que tu seja curado, seja curado. E a Bíblia diz que o homem já está limpo. O milagre é mais ou menos como a nossa conversão. Tem milagres que acontecem de imediato, automático, quase inacreditável. Mas há milagres que ainda não aconteceram, que carecem de um tempo para você ser provado na sua fé, se você continuará a trilhar esse mesmo caminho. Então, a necessidade de regeneração do pecador já nos ensina a Bíblia, que o humano, ele é pecador. Em uma das suas cartas, o apóstolo São Paulo ele vai destacar o seguinte: a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Vamos abrir Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Mateus, Marcos, Lucas, João. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos se fizeram pecadores, pelo pecado de um, pela desobediência de Adão, pela desobediência de Eva, destituídos da glória do Pai. Mas agora, pela exposição da palavra de Deus,
pela presença de Deus em nossas vidas, pela ação do Espírito Santo em meio à igreja. O homem pôde ser agora realocado, recolocado em seu lugar devido. Vamos nesse último subtópico, os meios da obra regeneradora. Já temos os 3 tópicos expostos bem no início dessa lição, falando da operação do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus falando pela sua palavra, o ensino agora verbalizado na palavra. Não aquilo que estamos apenas ouvindo, mas aquilo que estamos deixando descer em nosso coração. Não é apenas o que ouvimos, é o que nós permitimos que a palavra cause em nossa vida. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra, ela é ministrada no altar. A palavra, ela é ministrada no lugar mais alto, na mesma concepção que tudo que somos, de tudo que recebemos, nós não recebemos desse plano longitudinal, nós recebemos desse plano celestial, vem de cima para baixo, da mesma concepção do que o perdão, a mudança da vida desse homem, a transformação da vida desse homem e a capacidade de continuar sem pecados é possível mediante a ação do Espírito Santo na vida do homem, mediante o alimento sendo ministrado na palavra de Deus para a igreja sem mistura, um alimento sem mistura, um alimento legítimo. Doa a quem doer, machuque a quem machucar, mas a Bíblia sempre vai nos informar que Deus corrige, e corrige os filhos a quem Ele ama. Deus tem a sua preocupação com a igreja. Preocupados estamos nós de não perder a salvação. Preocupados estamos nós de não andarmos distantes do Senhor. Preocupados deveríamos estar todos nós de estarmos de contínuo na presença de Deus. Mas todos os dias somos tentados. Todos os dias somos expostos. Gostaria de fazer a leitura da conclusão dessa lição, aproveitando que a juventude está presente hoje. Dentro da conclusão, o texto se refere à obra de contínuo da regeneração do Espírito Santo. Ela vai possibilitar ao pecador o quê? A sua participação na natureza divina. 100% homem, isso é inegável. Mas a presença do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, isso não é como a situação da imutabilidade de Deus. Um atributo que só pertence a Deus, imutável. Esteja como você está, Deus, Ele é Deus. Seja como seja, Deus, Ele é Deus. Distante da presença de Deus, continua sendo Deus. Retornando ao convívio da casa de Deus, Ele continua sendo Deus. Ele sempre estará ali, mas Ele delegou a cada um de nós a presença do Espírito Santo para sermos conduzidos nessa terra. Longe do Espírito Santo, nós andamos pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios prazeres, pela concepção de entendimento que ao bel prazer eu controlo a minha vida e faço do meu corpo o que eu quiser fazer. Mas a verdade não é essa. Este recebe, então, pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação, chamados no passado inimigos de Deus, servos de Deus, amigos de Deus, e agora chamados filhos de Deus. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita as boas novas do Evangelho, o Espírito começa a residir nele, morar nele, não habitar, ele mora nele. Se ele mora, ele permanece, se ele habita, é passageiro. Ora ele está, ora ele não está, mas ele reside no homem e realiza
a obra da regeneração. Com qual finalidade? Com a finalidade de capacitar o homem para o grande dia, que possamos todos nós, quando Cristo vier buscar a sua igreja, sermos encontrados sem máculas, sem manchas e na sua presença. A paz do Senhor.